Olá, bom dia. Bom dia. A chuva que castiga o Espírito Santo há 12 dias já deixa mais de 12 mil capixabas fora de casa. 9 pessoas morreram. O governador Renato Casagrande estima o valor de 500 milhões de reais para reconstruir o que a enchente destruiu. A terça-feira amanheceu sem chuva na maior parte do Espírito Santo, mas o alerta continua. Mais de 20 cidades ainda correm risco de deslizamentos e inundação. Em 6 municípios do estado tem decreto de calamidade pública. O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim também decretou estado de calamidade pública. A maior cidade do sul capixaba ficou destruída pela enchente. E começa a força-tarefa para atender as vítimas da chuva em Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Banestes e Sebrae estão em escritório fixo que vai receber empresários e microempresários das regiões afetadas. Pois é, e o repórter Vitor Zucolotti está ao vivo em Colatina. Hoje cedo ele percorreu de barco o Rio Doce. Mais uma vez, a população ribeirinha e os moradores da cidade vivem o temor de uma enchente. Não é isso, Vitor? Bom dia para você. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ingrid, a todos que acompanham o TN1. O pessoal está assustado. A gente está vendo aqui, ó, o nível do Rio Doce em Colatina subiu mais de 7 metros. Essa parte aqui, ó, fica embaixo de uma ponte, já ficou inundada. Essa ponte que liga o centro até o bairro de São Silvano. E a expectativa é que o rio suba ainda mais. Daqui a pouco eu volto com mais informações e também converso com o prefeito para ele explicar o que está sendo feito aqui em Colatina. Tá combinado, Vitor, já a gente te chama, tá bom? A Tainá Lopes conversa com o Corpo de Bombeiros que percorre o estado e traz alerta de risco para os capixabas. Muito bom dia para você, Tainá. Ei, Ingrid, bom dia a você, ao Jorge, a todos que nos acompanham. Em 27 municípios do Espírito Santo, já são mais de 12 mil pessoas fora de casa. São 92 alertas de deslizamento e alagamentos em 20 municípios do Espírito Santo. 7 decretaram aí calamidade pública e 16 já decretaram situação de emergência. É um momento de muita tensão ainda. O tempo hoje abriu, mas está muito calor, não se sabe ainda como que vai ficar a instabilidade, né, nesses últimos dias em relação ao clima em todo o estado, e a gente vai continuar acompanhando. Uma vez que a gente se preocupa agora já com municípios do norte do estado, além das cidades do sul do estado que passam por essa reconstrução. Eu volto com vocês. Tainá, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com você. E olhe, para os amigos do TN1 que estão se perguntando, onde está o Felipe Chicarino? Na edição de hoje ele manda um recado cheio de emoção. Direto do Santuário de Fátima, em Portugal. Pois é, a notícia da santa que ficou intacta na tragédia de Iconha rodou o mundo. E ele traz uma mensagem de fé e força para todos os capixabas que enfrentam esse triste momento de perdas afetivas e materiais. É agora, aqui no seu TN1, que mostra ainda os casos de polícia, a falta d'água em bairros da Grande Vitória, ofertas de emprego e muito mais. Fique com a gente. E a gente começa a edição de hoje chamando o repórter Vitor Zucolotti, que fala ao vivo de Colatina. Pois é, o Rio Doce subiu cerca de 8 metros. Os moradores estão apreensivos, não é isso, Vitor? Olá, Ingrid e Jorge, mais uma vez a todos, bom dia para você que acompanha o TN1. Nós estamos aqui do lado do Rio Doce, que já transbordou aqui um pouco. Aqui debaixo da ponte que liga o centro a São Silvano, aqui em Colatina. O pessoal se assustou, ficou um pouco preocupado, só que até agora o nível do rio se estabeleceu. Ele não está subindo tanto assim. Quem está aqui do meu lado é o prefeito Sérgio Meneghelli. Por conta aí, o rio subiu mais de 7 metros na realidade. Prefeito, explica para a gente o que está sendo feito para poder monitorar aí, né, essa questão da evolução dessa subida. Vai subir mais?
Olha, na verdade, estamos há 30 horas, né, nos reunidos, aqui tem um contingente para a gente já se prevenir com essa situação. E realmente hoje era uma previsão que fosse até pela manhã, amanhecer em torno de 8 metros. Neste momento está 1,78, mas a gente tem uma previsão que ele vai ultrapassar, vai se estabilizar em termos de 8 metros, podendo chegar até 8,20. Na verdade, agora está 7,78. Tá verdade, 7 metros e 900 e... Espera um pouquinho, você me confundiu agora. Porque você falou 1, na realidade já subiu até 7,78, né? Agora tá isso. Então, com 12 centímetros atingiria 8. Vai atingir. A tendência é estabilizar nesses 8 metros. E o que nos dá tranquilidade, que de Valadares para cima as informações, a situação já está estabilizada. Essa noite a usina de Aimorés teve uma vazão bem alta. Essa água já deve estar começando a chegar. Então a gente acredita, nós estamos torcendo que se estabiliza, que o máximo que poderá chegar, se não mudar o tempo, se não houver nenhum imprevisto além do que está acontecendo, é em torno de 1,20 m, 8 metros e 20 centímetros. Vale ressaltar também que vocês já têm planos aí de contingência, já tem pontos, caso isso aconteça, alguma coisa pior, está tudo estudado, né? Tudo, desde fizemos a reunião sábado à noite, meia-noite já começamos a agir, domingo foi um domingo atípico em nossa cidade, onde via o comércio aberto, pessoas tirando mercadoria. Nós temos 4 pontos, já se for preciso, para abrigar famílias. Enfim, nós tudo planejado. E estamos assim, pedindo às pessoas que continuem no alerta. Essas são as previsões, algumas se tornou precisão, e essa que está aí agora nós acreditamos que vai se estabilizar. Nós não temos notícia mais de fortes chuvas lá para cima, então eu acredito que vai ficar nisso. Agora, é importante que a população fique de alerta, porque a natureza é imprevista. Com certeza. Prefeito, obrigado pela entrevista. É isso aí, a gente está em Colatina, aqui do lado do Rio Doce. A gente já veio aqui, ó, tá uma movimentação interessante, muita gente olhando aí o rio que subiu. O pessoal está se escondendo agora, mas é normal quando vê televisão. Desse jeito? Já, sim. Já? Acho que vai subir mais, como é que tá? Não sei. Mas a correnteza tá forte? Tá normal, né? Eu acho. Tá tranquilo. Tá tranquilo, mas a situação é o seguinte, olha, ó, a pilastra ali, ó, da ponte, na realidade o rio tá indo bem mais abaixo, mas já tá ali, ó, perto tem uma régua ali, ó, marcando quase 8 metros, é muita água. Como o prefeito falou, né, Ingrid George, algumas lojas fecharam, não abriram, o pessoal botou até saco de areia na frente com medo de que o rio subisse muito e inundasse as lojas, levantou os produtos, né, para que eles não fossem molhados. E a gente também tem imagens aéreas do bairro Marista, o bairro onde foi encontrado pontos de alagamento. Essas imagens aéreas aí mostram inclusive até alguns carros que ficaram submersos, carros que ficavam ali próximo à Polícia Civil. Bom, a gente fala agora da questão dos desalojados. Aqui em Colatina, há 60 pessoas desalojadas, isso por conta de deslizamentos de terra. Para evitar locais, né, onde pode acontecer deslizamento de terra, a Defesa Civil decidiu retirar essas famílias. 60 pessoas de suas casas, mas não tem nada a ver, por enquanto, com a questão do rio. Algumas populações ribeirinhas, a água chegou, subiu, mas tem gente, como a casa é alta, tem mais de um andar, o pessoal fica na parte de cima. Por enquanto, ninguém saiu de casa, Ingrid George. No final das contas, o que virou mesmo essa cheia do Rio Doce, virou mesmo, foi a atração aqui para os moradores. Olha só como é que está a Beira-Rio, cheio de gente, pessoal aí acompanhando, vendo. Tem aqui o vendedor de sorvete. Tá alto aí? Tá não, tá bom. Tá bom. Já vi coisa muito melhor. Pior Já viu coisa pior quando? Tem muitos anos atrás, 8, 9 anos de idade. Isso pra mim isso não é nada, não. Mas já pegou aonde o rio? A água do rio? Eu aqui não. Eu quero morar, os córregos. Legal. É isso, gente. Ó, daqui a pouco, Ingrid George, eu volto com mais informações. Vou falar também sobre a situação de Linhares, porque lá sim o Rio Doce, infelizmente, já fez estragos. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vitor. Virou atração. Até a página 2 a gente fala que, como disse o prefeito, a natureza é imprevisível, né? Tem muita gente de olho mesmo, né, George? Porque a qualquer momento, se tiver uma chuva forte,
tá, né, o rio pode inundar a qualquer momento. Para chegar ali, né, nessa avenida principal, imagina quem mora ali à beira do rio. Realmente é uma situação complicada. Olha, e ainda no norte do estado, a chuva alagou vários bairros em São Mateus. O temporal começou à tarde e em pouco tempo ruas e avenidas foram tomadas pela água. Moradores foram surpreendidos pela inundação. Veículos ficaram parados no meio dos alagamentos. Perigo também na estrada. Na rodovia que liga São Mateus a Pedro Canário, muita água descendo o barranco. Agora vamos falar de insegurança. O casal fugia da polícia quando bateu a moto numa viatura da PM. E com o impacto da batida, a perna do bandido que pilotava a moto voou longe. Era uma perna mecânica. A câmera de monitoramento flagrou o acidente. Ele aconteceu no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Quem pilota a moto é João Francisco dos Reis Coelho Júnior, de 26 anos. Na garupa, ele leva uma amiga que teria pedido uma carona. Ele tenta fugir da polícia, mas acaba colidindo contra uma das viaturas que fazem o cerco. João Francisco desmaia na hora e, para surpresa de todos, perde uma perna. Isso mesmo. João não usava, na verdade, uma prótese, que no momento da pancada se soltou do corpo. Na garupa da moto estava uma amiga de João que, na batida, machucou o tornozelo. Os policiais contaram que resolveram abordar o motociclista aqui pelas ruas do bairro Bela Aurora porque ele agia de maneira suspeita. João não acatou a ordem e resolveu fugir. Alegou inicialmente que não tinha carteira de habilitação, por isso não queria ser pego. Mas aí, quando os policiais puxaram a placa da moto, verificaram que aquele veículo tinha sido roubado no dia 15 de janeiro. Mas para isso, João tinha outra explicação. Disse que comprou o veículo num site de vendas, como moto de roça, por R$500. E mais, que tinha conseguido um documento em que a pessoa que vendeu comprovava que aquela moto não tinha restrição nenhuma. A dona da moto foi até a delegacia e reconheceu o veículo. Contou como foi assaltada em Vale Encantado, mas não reconheceu João, porque os assaltantes naquela época estavam de capacete. Após receber alta médica, João foi encaminhado ao presídio. Foi autuado por receptação e dirigir sem habilitação. Pois é, gente, a Polícia Civil confirmou que o suspeito já está no presídio e a mulher foi ouvida e liberada. E veja só, a imagem se espalhou nas redes sociais. O adolescente está amarrado ao poste. Teria sofrido castigo por assaltar moradores do bairro Alice Coutinho, em Cariacica. O menor teve a mão e o pescoço presos por uma corda. Ferido, foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Infantil de Vitória. A foto retrata dois problemas. De um lado, a revolta da comunidade que não aguenta mais ser vítima da violência. E na outra ponta, a juventude perdida para o crime. Vale aí a reflexão. Agora vamos ao vivo até o Corpo de Bombeiros. A Tainá Lopes atualiza os avisos de alerta em municípios com risco de inundações e deslizamentos. Tainá, voltamos com você. Pois é, gente, são 92 alertas de deslizamento e alagamento em 20 cidades do norte, noroeste e sul do Espírito Santo. 16 municípios decretaram situação de emergência, 6 de calamidade pública e Cachoeiro também decretou municipalmente essa calamidade pública. Quem vai explicar para a gente é o capitão Pedrone, que está aqui do meu lado, ele que estava comentando comigo como que funciona essa questão do reconhecimento de um município em calamidade pública. O reconhecimento de um município em calamidade pública, ele segue alguns critérios definidos, sendo que, além do desastre ter afetado a estrutura da cidade como um todo, tem que necessariamente haver alguma morte, perda de vida humana decorrente desse desastre. A gente tem outros municípios nessa lista. Qual é a situação atual? Os municípios que hoje mais estão sofrendo com essa questão da chuva? Com certeza, os municípios em que já há decretação vigente do estado de calamidade pública, esses municípios, sem dúvida alguma, já são os que mais sofrem com as chuvas que já aconteceram. Ainda que não esteja acontecendo nesse instante, perderam vidas humanas nessa cidade, então isso por si só já configura maior tristeza para esses municípios. A gente tem a relação dessa cidade? Sim, nós temos Vargem Alta, Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Conceição do Castelo e Iuna.
todos esses municípios houve a perda de vidas humanas. Isso por si só já configura a catástrofe no seu maior nível. Agora, a gente está num período de instabilidade muito grande climática, né? O pessoal de casa mesmo manda algumas informações para a gente, pergunta, e aí, vai chover, vai continuar chovendo? Porque uma hora está muito quente, hora começa a chover. Qual a expectativa de vocês para os próximos dias e quais são as estratégias que estão sendo adotadas em quais cidades do estado, justamente por conta dessa previsão climática que está tão inconstante nessa semana? De fato, essa catástrofe das chuvas começou no sul, veio um pouco para a Grande Vitória, se deu um pouco ao norte e assim está acontecendo, de forma muito dinâmica, como é o clima, né? É complicado até fazer essa previsão, porque nós estamos fazendo essa previsão cotidianamente, se atentando a todos os maiores centros de meteorologia do Brasil e do estado. Então nós reunimos informações e fazemos uma análise disso todos os dias. As equipes estão nas cidades mais afetadas, há uma concentração de bombeiros, defesa civil, todo o aporte de recurso público para o atendimento dessas regiões, sem dúvida alguma. E estamos fazendo monitoramento e vigilância permanente e constante para que, se nós percebamos qualquer chance de novo desastre numa área que anteriormente não aconteceu, nós iremos fazer os avisos necessários, iremos estar enviando com certa anterioridade equipes para o local, aporte humano para o local. A gente tem outros dados aqui, são pelo menos 17 rodovias estaduais que cortam 18 municípios, trechos de 18 municípios aqui do estado, com circulação arriscada ou trecho destruído, isso no Espírito Santo. E também atualizando vocês em relação à barragem de Alegre, a barragem Francisco Gross, conhecida como São João. Ontem a gente trouxe aqui, fake news estavam sendo distribuídas na internet, dizendo que a barragem tinha se rompido. Ontem mesmo aqui no TN a gente já atualizou sobre o nível dessa barragem, está diminuindo, e a boa notícia de hoje é que não há mais risco. As pessoas podem voltar para as localidades ali perto. Com certeza, com certeza. Já há documento oficial emitido pela empresa que faz o monitoramento dessa barragem, uma empresa de Santa Catarina, Statcraft. O engenheiro responsável pela barragem já emitiu um documento em que ele mesmo assinou, ele fez todo um relato da situação e disse que não há risco de rompimento dessa barragem mais. As pessoas podem retornar para suas casas sem preocupações. Hoje, agora, só para terminar, qual a cidade que mais foi afetada pela chuva, na opinião de vocês? É difícil mensurar sob qual ponto de vista. Se nós analisarmos, que eu acho que é o principal ponto de vista, as cidades que mais foram afetadas com certeza é Iconha, porque tivemos 4 óbitos naquela cidade. Então, até então, onde nós perdemos a vida humana, que para nós não tem preço, é imensurável o valor da vida humana. A cidade de Iconha, com 4 óbitos, com certeza foi a cidade mais afetada. Em relação a pessoas fora de casa? Em relação a pessoas fora de casa hoje, nós temos Alegre despontando como o maior número de pessoas desalojadas nesse momento. São comunidades muito pequenas ali que vão ter que ser reconstruídas, né? A gente tem imagens desses locais e é comunidade de interior, onde as pessoas têm poucos recursos. É, na avaliação de vocês, um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porém os parceiros são muito bons. Então o governo federal já sinalizou positivamente, oferecendo 90 milhões de reais ao Estado do Espírito Santo. E assim, dessa forma, conseguiremos com certeza auxiliar as comunidades a reconstruir o patrimônio público, tentar reconstruir suas vidas. É óbvio que a vida humana não volta, infelizmente, né? Nós sabemos disso, essa fatalidade, porém, tudo que é estrutural, pontes, estradas, cidades, nós vamos conseguir, se Deus quiser, e com o trabalho e a força de todos, o empenho de todos, e todos estão muito empenhados, tenho certeza disso,
nós vamos conseguir restabelecer esses locais. Capitão Pedroni, muito obrigada pela sua participação. A gente só ressalta que o Corpo de Bombeiros insiste ainda em pessoas que estão nessas áreas de risco, quando receberem notificação, quando receberem orientação, entender que há necessidade de sair. Quem ainda está em área de risco, continue obedecendo aí as orientações do Corpo de Bombeiros pela própria segurança. Eu volto com vocês ao longo do jornal, a gente atualiza com mais informações. Muito obrigado aí também ao capitão Pedroni pelas informações. E olha, o governo do estado sancionou leis com medidas de reestruturação da economia dos municípios atingidos pela chuva no sul do estado. Entre as ações, reativação do cartão reconstrução, facilidades para crédito bancário e isenção de ICMS. As medidas começam a valer a partir de hoje. Os órgãos estaduais já estarão nos municípios para iniciar a operação dos benefícios para a população que teve prejuízos com as enchentes. O cartão reconstrução vai garantir a doação de R$3.000 para famílias de baixa renda. A criação do Fundo Reconstrução ES, que garante acesso facilitado ao crédito para pessoas físicas e jurídicas atingidas pelo desastre. Outro benefício é a isenção de ICMS na compra de máquinas e equipamentos para quem teve prejuízo com as chuvas. Em todo o sul, são mais de 12.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Alegre é o município com o maior número de moradores fora de casa, 2.300. 26 municípios estão sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual por causa do risco de alagamentos e deslizamentos. Foi decretado estado de calamidade pública em 6 municípios. Os 2 últimos, Conceição do Castelo e Iuna. A preocupação agora é com novas tragédias. De acordo com a previsão, o fenômeno vai se repetir no próximo mês. Ele é típico do verão e é formado pela combinação de ventos em diferentes níveis da atmosfera com umidade vinda da Amazônia. O resultado, chuvas intensas. Pois é, gente, e o governador Renato Casagrande sobrevoou as áreas atingidas pela chuva no sul do estado. Pela manhã, Casagrande se reuniu com prefeitos de 4 municípios. Olá, gente, estou aqui em Iuna, concluí a reunião com os prefeitos de Ibatiba, de Iuna, de Irupi, de Muniz Freire, com as suas equipes, com as coordenações das defesas civis municipais, com as lideranças aqui da região, trazendo o apoio do governo do estado, mas também dando todas as informações da coordenação da Defesa Civil, dos bombeiros, da forma como cada município tem que se comportar no preenchimento dos formulários, para acessar a Defesa Civil Nacional. Então esse é um trabalho importante. Vim aqui fazer uma visita ao Centro de Distribuição de Donativos, mostrando a força e a solidariedade da população capixaba também aqui em Iuna. Daqui nós vamos a Guaçuí. Bom, na próxima quinta-feira, o ministro da Defesa volta ao estado para discutir com o governador Renato Casagrande o destino das verbas para a reconstrução das cidades destruídas pela chuva. Pessoal, quando o Felipe Chicarino encontrou uma santa intacta na tragédia de Iconha, muita gente se emocionou porque, independente da denominação, fé é algo que não se questiona. A imagem da Virgem de Fátima, suja de lama, mas inteira, rodou o mundo. E para você que está se perguntando, cadê o Felipe? A gente responde. Ele está em Portugal para um encontro de comunicação, mas reservou um tempinho para visitar o Santuário de Fátima. E de lá mandou um recado para os amigos do TN1 que estão passando por esse momento de perda. Pois é, a gente sabe que não só o município de Iconha, mas outros municípios do sul do Espírito Santo vêm sofrendo muito com as fortes chuvas. E coincidiu de eu estar em Fátima e de ter presenciado a imagem de Fátima que saiu intacta dessa tragédia. Ao meu lado, o Padre Nuno. Padre, eu queria, por gentileza, que o senhor mandasse para o Espírito Santo, para os municípios do sul do Espírito Santo, uma mensagem de fé e de esperança para que eles consigam superar toda essa dificuldade que eles estão passando. A mensagem que eu mando é uma mensagem muito simples e no fundo é apenas replicar a mensagem que o Papa Francisco aqui deixou em 2017, quando veio para o centenário das aparições e para canonizar São Francisco e Santa Jacinta. E ele disse e repetiu: temos mãe. E quando acontece uma coisa dessas, como uma imagem que fica intacta no meio de uma catástrofe, é apenas um sinal que as pessoas podem ler como a expressão
da maternidade de Deus, da maternidade também de Deus, que é a nossa mãe também, e que não deixa de estar connosco, e por isso podemos confiar, porque além de todas as catástrofes, além de todas as tragédias, há um Deus que nos ama e nos oferece uma mãe. É como se ela dissesse: meus filhos, acalmem o coração que eu estou aqui. Ela está aí. Aquilo que nós acreditamos, para nós católicos que acreditamos na comunhão dos santos, isto é, acreditamos que há uma ligação entre os santos no céu, os que já estão no céu e os que ainda peregrinamos na terra. Para nós que acreditamos na comunhão dos santos, nós sabemos isso. Que lindo receber essa mensagem, né? Fala sério. Felipe, gente... que já sempre nos alegrou aí com Partiu Praia, cobriu, né, Iconha, se emocionou muito com toda essa tragédia, e agora lá de Fátima, diretamente de Portugal, mandando esse recado pra gente. E nós já estivemos lá, né, Ingrid? Nós Coisa também já mais estivemos lá, tivemos a oportunidade de estar lá. É de arrepiar aquele Que santuário, que a gente coloca o pé, mesmo. é verdade. Pessoal, e o Felipe já mandou recado para os amigos de Iconha, viu? O almoço lá no restaurante que ficou inundado está confirmadíssimo. E aquele trato na barbearia alagada também, né, George? Estamos prontos para ver esse reencontro, né? Pois é, reencontro de alegria, se Deus quiser, né? Pessoal, a preocupação nos terminais da Grande Vitória. Em Carapina, andaimes sustentam o telhado. Passageiros também estão preocupados com infiltrações no terminal de Campo Grande. E o terminal de Itaparica também está fechado há mais de um ano. 7 meses. Esse é o tempo que os andaimes estão ajudando a sustentar o telhado do terminal de Carapina, na Serra. A estrutura foi colocada em junho do ano passado. Quem passa por aqui sente medo de acontecer o pior. Na verdade, tá deixando os outros no risco aí, né? Você acha que fica com medo de passar? Olha, quem não fica com uma estrutura dessa cair em cima da pessoa aí? A gente trabalha na área industrial direto, aí você vê os outros morrer porque estrutura caindo em cima aí. Se uma estrutura dessa cair em cima de uma pessoa aí, às vezes é muita gente aí, não vai matar uma pessoa só não, ou ferir, né, uma pessoa só. Vão ser várias pessoas. São pelo menos 6 andaimes em 2 pontos do terminal. Eles foram colocados por causa dessas aberturas, nos encaixes das vigas de sustentação. Os passageiros passam embaixo a todo momento. Esta senhora tenta evitar. Eu procuro passar do outro lado. A instalação da estrutura foi uma sugestão da Defesa Civil para evitar maiores transtornos. Por meio de nota, a Ceturb informou que não há risco do telhado desabar. A estrutura duvidosa não é exclusiva do terminal de Carapina. Em Vila Velha, o terminal de Itaparica está fechado há mais de um ano, também por problemas estruturais. Em Cariacica, a preocupação é no terminal de Campo Grande. É só chover que as infiltrações aparecem. Pois é, a Ceturb disse que já fez levantamentos para a recuperação do teto de Carapina. Garantiu que a estrutura não oferece risco, assim como as obras de outros terminais. Disse ainda que os levantamentos foram enviados para o DR, que vai lançar o edital e contratar a empresa para executar as obras em todos os terminais. E voltando a falar de chuva, Ingrid, olha só o problema que a comunidade de Rio Marinho, em Cariacica, enfrenta há mais de 20 anos. A água só chega na casa dos moradores à noite. Durante o dia, torneiras secas. Já pensou? E aí muita gente precisa fazer os afazeres domésticos no momento de descanso, porque não sabe se vai ter água durante o dia. E um detalhe, o serviço falha, mas a conta, que não é barata, nunca falha. Ela até tenta chegar, mas não consegue. A água que deveria abastecer moradores da Rua 21 em Rio Marinho, Cariacica, não tem força suficiente. Não é à toa que as roupas acumulam no tanque da casa do José. Se falta água, não falta conta. E cara, neste mês, mais de R$150. Sempre em dia, a conta chega. Agora, você não pagar, eles vêm cá e cortam o único restinho que você tem ainda. E é sempre esses valores altos? Não, está subindo uns 3 meses para cá e subiu mais. Mas normalmente a minha conta era R$57, R$65. Você acha que você está pagando pelo quê? Pelo que eu não uso, né? Sem água, até a igreja está sendo prejudicada. A obra que já deveria ter sido entregue não anda. É porque nós dependemos muito da água para fazer a massa, né? E agora nós estamos em fase de acabamento, lajotamento, cerâmica, fazer massa, e nós não temos água para fazer o acabamento, a massa para acabamento. Vocês acabam tendo que ficar parados. Vou ficar parado, eu estou aqui com 4 funcionários parados quando dá água, entendeu?
caixa d'água virou enfeite, o relógio parado também. Falta água e o povo está perdendo a paciência. Tem gente pegando até água da chuva para suprir as necessidades do lar. A gente também queria reclamar da Cesan, é uma taxa que eles cobram, que diz que é uma taxa de tratamento de água. E o Rio Marinho aqui não tem tratamento de água. O Rio Marinho aqui, o esgoto vai para o Rio Marinho, lá o córrego lá desce e vai embora. E a taxa é a mesma, é o mesmo valor da água. Se nós pagar 50 reais de água, vai pagar quase 50 de novo da taxa. O que nós estamos mostrando aqui não é problema de dias, nem de semanas e nem de meses. É um problema de anos, pelo menos 25. É o que afirma a comunidade que mora mais especificamente aqui na Rua 21, em Rio Marinho, Cariacica. Segundo os moradores, a água aqui só chega depois das 11 horas da noite por algumas horinhas. Durante o dia, nem uma gota. Eu tenho 25, mas tem pessoas que têm mais tempo que moram aqui. Essa falta d'água desde que nós moramos aqui. Nós não sabemos por que motivo, né? O SEG vem aí, fala que vai ter água e depois não tem água, não aparece mais água. A comunidade afirma que a Cesan sabe do problema. Já liguei mais ou menos umas 7 a 8 vezes já. Eu parei de ligar, tem uns 60 dias que eu não liguei mais. Entendeu? Quando você liga, você passa toda a situação, eles dizem o que para o senhor? Eles falam, vai mandar o técnico que vem, volta lá. E quando eu ligo de novo, o técnico teve aí, diz que tá tudo normal. Aí como normal, vocês abriu lá e não tem água nenhuma. Aí para eles é normal, não ter água na torneira? Não dá, né, pessoal? Olha, a Cesan informou que o abastecimento na rua é comprometido pelo grande número de ligações clandestinas. Para melhorar o abastecimento, os moradores devem regularizar as ligações buscando uma agência da Cesan. Disse também que na noite de domingo teve que reduzir a vazão em vários bairros para realizar um serviço de emergência. Quanto à taxa de esgoto, explicou que o valor cobrado pelo tratamento é proporcional ao consumo de água e necessário para a manutenção do serviço. Na Grande Vitória, a chuva e o transtorno de sempre, nos mesmos pontos. Em Cobilândia, Vila Velha, não é novidade alguma ficar tudo alagado. E a rodovia Darli Santos também virou rio em pouco tempo de chuva. Foi necessário pouco tempo de chuva para a Cobilândia já apresentar alguns pontos de alagamentos. Algumas ruas do bairro famoso pelas enchentes ficaram inundadas rapidamente, o que infelizmente não há nenhuma novidade. Nesta próxima, a principal, só a calçada e o canteiro central eram visíveis. Os ônibus que passavam formaram um mar com direito até onda. Essa outra, próxima a um supermercado, também ficou cheia de água. E a rodovia também alagou. Na Darli Santos, carros tiveram que passar em uma faixa, porque a outra estava tomada pela água. Como você viu, além de Cobilândia, alguns trechos aqui da rodovia Darli Santos também ficaram cheios d'água em pouco tempo de chuva. É o que aconteceu aqui, ó, no retorno da rodovia. Os carros têm que passar naquele canto para tentar fugir do acúmulo de água que se formou aqui. Na BR-262 também foi registrado trechos de alagamento. Na entrada de Areinha, sentido Viana, uma das pistas ficou coberta pela água, tanto que carros de passeio precisaram passar por um pequeno espaço do outro lado da faixa. Em pouco tempo, logo no início desta segunda-feira, a chuva já causou alagamentos em Vila Velha e Viana. E olha, por conta de tanta chuva, Viana já decidiu cancelar o carnaval da cidade. Os recursos serão direcionados à reconstrução do que a chuva destruiu. Alfredo Chaves e Iconha também já cancelaram a festa. E ontem à noite também choveu forte em Cariacica. Moradores mandaram imagens mostrando os transtornos. De acordo com a Defesa Civil, Cariacica registrou quase 49 milímetros de chuva, o suficiente para alagar ruas e avenidas de vários bairros. Olha a região do estádio Kleber Andrade. Na entrada do Kleber Andrade. Olha o tanto de água. Nossa. A moradora do bairro Itacibá também registrou a casa completamente alagada. O banheiro aqui cheio de água. O nosso quarto aqui cheio d'água, ó.
quarto do meu tio, ó, todo cheio d'água. A cozinha, a sala, não tem condição, gente, não tem condição. Em Santo Antônio, outra residência tomada pela inundação. Sufoco maior para essa outra moradora do bairro Vila Prudêncio, que ficou assustada com a enxurrada no quintal de casa. Olha a situação da água que vem toda lá do morro, vem tudo pra cá, ó, moro aqui. A situação não tá bonita não, viu? Pelo amor de Deus, eu quero que vocês falem para as autoridades, que a gente não pode ficar isolado não. É impressionante, ontem choveu bastante, Pois né? é, e tanto transtorno e a previsão do tempo, né? É previsão de mais chuva. Olha, o local deveria ser ponto de incentivo à prática de atividade física e à busca por uma saúde melhor. Mas o que há por lá é perigo. Quem usa a Academia Popular em Colina de Laranjeiras, na Serra, está muito preocupado. Os aparelhos estão em péssimas condições. Teve gente que já foi parar no hospital porque o equipamento quebrou bem na hora em que a pessoa fazia o exercício. Seu William só lembra que se sentou e bastaram os primeiros movimentos para o equipamento virar para trás e cair. Ele bateu as costas no chão e quase morreu de dor. Esse acidente aconteceu em abril do ano passado no módulo de exercícios dessa praça do bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. O aposentado teve que ser levado para o hospital. E quando eu vi, botei o pé para dar um movimento para trás, o aparelho virou tudo junto comigo, caí no chão, bati com as costas naquele poste ali. E aí eu fui parar no hospital, todo cheio de dor. A sorte que não me quebrou osso nenhum, não ofendeu nada por dentro, não. Felizmente foi isso. Agora, e com relação às condições dos aparelhos aqui, como é que está essa situação? Tá muito bagunçado, tudo velho, tudo... Pois é, se a situação já estava ruim em abril do ano passado, imagina agora. Mas não precisa imaginar, não. Nós mostramos para você. Esses dois aparelhos aqui mostram claramente para a gente como está a situação do módulo de exercícios. Por exemplo, esse aqui é um simulador de caminhada. Desse lado não tem apoio para os pés. Do outro até tem, mas como dá para perceber, olha, está quebrado e vai durar pouco tempo. Esse outro simulador de caminhada não dá para simular nada, porque não tem nada aqui. E se não tem nada, não dá para usar. Aqui vemos também equipamentos quase se soltando e outros que já estão para lá de manutenção. Dos 13 equipamentos que ainda estão na praça, 5 estão quebrados. Os aparelhos aqui estão precisando de manutenção. Aqui tem muitos moradores, muitas pessoas idosas que fazem atividade física aqui. Inclusive, é só aqui que tem esses aparelhos. Mas, infelizmente, né, como você está vendo, todos os aparelhos quebrados, todos os aparelhos trazendo risco para as pessoas. E a gente gostaria de ver agora os órgãos públicos, as pessoas competentes que possam dar uma olhada para a gente aqui e dar uma manutenção nesses aparelhos. Esse aparelho aqui é um dos poucos que está funcionando aqui, né? É verdade, é isso. Porque, aliás, todos eles estão todos quebrados, né? Está precisando todos de uma manutenção. Seu Devaniro, de 70 anos, gosta de fazer exercícios todos os dias. Mas com os aparelhos desse jeito fica difícil seguir a recomendação do médico, né? Aqui está com problema, que lá está com problema que usa mais. Esse aqui tá bom ainda, mas ali que falta 2 ou 3. E levaram embora não trouxeram mais. Falaram que a gente trazer logo, não sei até hoje de volta. O que você acha que precisa ser feito aqui? Tem que ter feito, tem que consertar e trazer de volta, fazer, não sei o que vai fazer novo, botar novo, se eu vou usar o velho, não sei como é que vão fazer. E no auge dos 71 anos de idade, seu William e os outros usuários pedem providências. Vamos ver agora, esperar pelas autoridades, ver se faz alguma coisa pra gente aqui. O que precisaria fazer aqui é trocar esses aparelhos todos e colocarem aparelhos inox, igual em Vitória. O prefeito podia dar uma olhada para isso. Por favor, dá uma olhada aqui pra gente aqui, tá? Porque o negócio aqui não tá brinquedo, não. Por favor, né? O povo quer ganhar saúde, quer se exercitar. O subsecretário de Saúde da Serra mandou uma resposta pra gente. Vamos ver. Informo que nossa equipe de manutenção esteve em Colina de Laranjeiras, vistoriando os equipamentos na data combinada,
foi constatado a necessidade de reparar alguns pequenos danos que estão sendo providenciados e que essa semana serão restaurados. Já, novas informações sobre a chuva no estado. E temos ainda ofertas de emprego do dia. A gente já volta. Agora, a gente chama a atenção para o trabalho incansável do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o NOTAER. Nesse período de enchentes, a ajuda do grupo tem sido fundamental para resgatar e salvar vidas. A salvação veio do alto. O produtor rural de 64 anos, depois de ficar literalmente ilhado e sem comida por 4 dias, foi resgatado pela equipe do NOTAER. Esse resgate foi feito na localidade de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim. A casa dele ficou completamente inundada. Ainda em Pacotuba, um resgate mais delicado. Um idoso ficou preso dentro de casa. A equipe teve que usar o Puçá, que é uma espécie de rede usada para salvamentos aquáticos. Em Sumidouro, Vargem Alta, uma senhora foi levada numa maca pela equipe do NOTAER até a aeronave. Ela sentia fortes dores na coluna. E que dizer dessas 2 idosas? Elas foram resgatadas rapidamente para o helicóptero. E esses 3 pescadores, também na região de Pacotuba, em Cachoeiro, que ficaram 4 dias sem ter o que comer. Só conseguiram sobreviver porque subiram num pé de jamelão e se alimentaram da fruta mesmo. A equipe do NOTAER tem trabalhado muito, arregaçado as mangas, por assim dizer, para salvar vidas. Desde o último dia 18, 43 pessoas foram resgatadas, todas na região sul do estado. Iconha, Vargem Alta, Cachoeiro, Alegre e Irupi. A maioria das ações foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros. Eles fazem uma triagem, verificam se as pessoas que necessitam de apoio, necessitam de algum socorro, pode ser feito via terrestre. Se não consegue ser feito via terrestre por N motivos, por exemplo, estradas interditadas, barrancos que cederam, até a questão da água mesmo que ilhou a determinada região, aí eles lançam mão do helicóptero através do NOTAER. Para que tudo funcione bem, a manutenção das aeronaves é feita com frequência. E apesar de todo o profissionalismo, não tem como deixar de se emocionar quando uma vida é salva. Quando a gente se depara com situações como essa, da população necessitada, sofrida, precisando de um apoio por parte do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e o NOTAER, que representa todas essas instituições, ali acalentando, a gente se sente muito gratificado em perceber que a gente está sendo útil. O pouco que a gente está fazendo está sendo útil para aquelas pessoas. Olha, realmente, né, um trabalho delicado que mistura sofrimento, alívio, emoção. Nossos parabéns aí e muito obrigado à equipe do NOTAER, incansáveis aí na ajuda ao próximo. É verdade. E olha, um problema antigo que a gente sempre acompanha. Em Jacaraípe, na Serra, o asfalto está cedendo por conta da força do mar. Na Praia da Baleia, uma cratera tem colocado em risco motoristas e ciclistas. Os moradores pedem uma solução definitiva para o problema. No local onde existia uma castanheira, só restou um buraco. Partes do tronco da árvore que caiu e as raízes se misturam à terra que foi removida com a queda. Outras árvores à beira da Praia da Baleia, em Jacaraípe, na Serra, estão com as raízes expostas, sinal que a erosão tem avançado a cada dia. Além de danificar a faixa de areia da praia, a força da água retira a terra que sustenta as árvores. O local fica às margens da rodovia ES-010. Neste ponto, o motorista tem que passar em uma única faixa devido à cratera que se formou. É um volume de veículos que passa aqui muito grande. E você pode notar que essa erosão fica próxima à curva. Então, às vezes, as pessoas vêm com uma alta velocidade, apesar de ter o radar aqui, e depara com esse estreitamento de pista. Praticamente nós estamos com meia pista aqui. Problema que prejudica quem frequenta a praia, moradores, motoristas e ciclistas. Veja esta mulher de bicicleta. Ela é surpreendida pela sinalização e passa muito próximo à cratera. Este outro desvia e passa na pista para veículos. No local há sinalização, mas uma das placas está quebrada. A influência, né, da maré
infiltrando nas raízes das castanheiras, né? Então, como falta areia do lado praia, a castanheira acaba fazendo o peso contrário e quando ela cai, ela acaba puxando, né, puxando o asfalto. Era bom se a Secretaria do Meio Ambiente viesse, fizesse uma avaliação até para quê? Para nos dar um respaldo. Nós questionamos a prefeitura aqui do município de Serra sobre o que será feito para resolver o problema aqui neste ponto. A prefeitura disse que quem tem responsabilidade é o DR. Já o DR informou que tem feito vários reparos aqui na região, mas não disse quais. A preocupação de quem vive na região da Praia da Baleia é que a maré continue a escavar o barranco. A população pede que os projetos para recuperar a área sejam colocados em prática. Tem que ter um trabalho mais profundo, talvez aumentar a faixa de areia da praia, talvez fazer um muro de arrimo melhor. Aconteceu esses dias, caiu um buraco, só jogaram terra e tamparam. Então isso é um paliativo que, se der uma chuva forte de novo, vai cair de novo. Bom, o DR responsável pela via informou que tem sinalizado e feito vários reparos no local, mas a ação da maré e as chuvas têm provocado novos danos. Garantiu que está providenciando novamente a sinalização no local e que uma equipe foi acionada para os devidos reparos. É sempre bom falar de emprego com você. Se a contratação é imediata, melhor ainda. Uma empresa que atua em Vitória, Cachoeiro e Linhares seleciona. Veja as vagas aqui na telinha. Vendedor interno, vendedor externo, motorista e gerente de vendas. Mande o currículo para currículo@linhavix.com.br. E vamos voltar ao vivo a Colatina, onde a preocupação é grande com a cheia do Rio Doce. O rio subiu 8 metros. Na cidade tem muita gente vigilante. Voltamos com você, Vitor. É isso mesmo, George, Ingrid, pessoal que acompanha o TN1, estou de volta aqui. E existe mesmo essa preocupação. Eu falei da atração no primeiro bloco, mas na realidade todo mundo está com os olhos atentos a essa situação. Olha só a correnteza do Rio Doce aqui debaixo dessa ponte em Colatina. O rio subiu muito e todo mundo está muito preocupado, até porque existe o alerta de inundação do rio transbordar. E, inclusive, isso já aconteceu. Algumas plantações aqui em Colatina foram atingidas pela inundação, inclusive casas. A gente fez um passeio de barco aqui pelo Rio Doce e passamos por casas que foram inundadas. Parte de baixo da casa ficou inundada. Uma pia onde a pessoa lavava roupa chegou quase até na torneira. Uma situação muito, muito complicada mesmo. É por isso que você vê toda essa concentração aqui na beira do rio, por essa preocupação. Infelizmente também existe uma preocupação muito grande, porque aqui em Colatina está desse jeito, mas em Linhares a situação está muito pior. Lá o Rio Doce encheu também cerca de 5 metros, mais ou menos, uma situação bem complicada, e inclusive inundou o cais do Porto, no centro de Linhares. No bairro Olaria, também lá em Linhares, famílias já deixaram suas casas, está tudo tomado pela água e algumas inclusive foram levadas para um ginásio de esportes que fica no bairro Conceição. Isso na cidade aqui próxima a Colatina, na cidade de Linhares. Só para vocês terem uma ideia, agora há pouco a Defesa Civil atualizou, né, os números da chuva, e lá em Linhares mais de 90 pessoas estão fora das suas casas, né, entre desalojados e desabrigados. Uma situação bem preocupante. Aqui em Colatina a situação é de 60 pessoas desalojadas, mas não por conta de inundação, por conta mesmo do perigo de deslizamento de terra. Mas o alerta continua, todo mundo observando como é que está o rio. A gente tem ali, Bruno, vocês estão vendo ali, aquilo ali é água do rio entrando. É um buraco ali feito para que quando chove, né, a água que cai aqui, ela desça para o rio, seja levada para o rio. E é o que está acontecendo ao contrário. A água está entrando. Uma situação bem preocupante aqui em Colatina. As pessoas observando, lojistas já botaram tudo para o alto para não perder, né, produtos caso o rio suba, como o pessoal está acreditando que possa acontecer. Ele pode subir ainda mais hoje, mas então a vigilância que está sendo feita aqui por conta dessa situação. É isso,
por enquanto. Linhares, como eu falei, mais de 90 pessoas desabrigadas e também desalojadas. A preocupação aí por conta do Rio Doce, que subiu muito, nível muito alto. Essas são as informações, inclusive hoje no TN2 eu vou trazer uma matéria completa sobre a situação aqui de Colatina. É claro, convido vocês que estão assistindo ao TN1 ficar com a gente também no TN2. É isso, Ingrid, George, essas são as informações que eu tenho aqui de Colatina. Rio subindo, e desde que eu cheguei aqui eu tenho certeza que o rio já subiu um pouco mais, tá? Na beiradinha ali, ó, parece que ele já está quase transbordando. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vitor. Muito obrigada aí pela sua participação, falando ao vivo de Colatina. E a apreensão é ainda maior, né, porque tem essa previsão de chuva, né? Tempo inconstante, previsão de chuva, quer dizer, né, fica um alerta máximo para as pessoas aí que moram em áreas de ribeirinha e áreas de risco, obedecerem, né, a gente ouviu o Corpo de Bombeiros, obedecerem aí os alertas da Defesa Civil e não insistirem de jeito nenhum em permanecer nessas áreas. Vagas hoje para aprender profissão de graça sem sair de casa. Um dos destaques do Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 28 de janeiro. Aqui na foto principal, destruição e perigo em 17 rodovias. Previsão de mais chuva preocupa especialistas. Senado vai abrir concurso para nível médio com salário a partir de R$19 mil. A contratação mais cara da história do Flamengo. 12 mutirões da Justiça para divórcios e guarda de filhos. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, rei do brega funk usa panela para fazer hits. Casal executado com mais de 40 tiros dentro de carro. E médicos explicam o câncer de Ana Maria Braga. Se você perdeu alguma informação do dia, fique ligadinho. O TN1 volta rapidinho, atualizando o que você precisa saber sobre uma das maiores tragédias que a chuva provocou no estado. A gente já volta. O TN1 desta terça-feira navegou pelas águas do Rio Doce, em Colatina. De lá, nossa equipe trouxe informações sobre a cheia do rio. Moradores e comerciantes estão apreensivos. O nível da água já subiu 8 metros. O TN1 trouxe ainda o alerta de inundações e deslizamentos de terra em 20 municípios das regiões Sul e Norte Capixabas. Mesmo sem chuva, na maioria das cidades, não dá para descuidar. Fique atento aos sinais de perigo. Hoje, no estado, mais de 12.500 capixabas estão fora de casa. São famílias que perderam tudo nas enchentes que castigam o Espírito Santo há 12 dias. 9 pessoas morreram vítimas de uma das maiores tragédias provocadas pela chuva. E o governo do estado já anunciou benefícios para moradores e empresários que precisam recomeçar. Em 4 municípios foi montada uma força-tarefa com o Sebrae e Banestes para atender comerciantes de regiões afetadas pela chuva. O jornalismo da TV Tribuna está nas cidades que lutam para reconstruir o que a enchente devastou. Fique ligado nos nossos telejornais. Uma boa tarde para você e amanhã a gente te espera. Boa tarde, até amanhã, 15 para meio-dia.